Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E começamos falando de mais um caso de maus tratos a animais registrado aqui em Teresópolis. Vejam só as condições de dois cães que foram encontrados no bairro da Granja Primor, uma das divisões aí do populoso São Pedro. Olha só isso, vê se é possível não ficar indignado com uma imagem dessa. São dois cães adultos mestiços da raça Pitbull que foram encontrados aí debilitados, sem água ou comida, presos por correntes e sem abrigo do sol ou da chuva, o que caracteriza aí maus tratos, segundo a COPBEA, que é a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, que realizou esse resgate com apoio aí da equipe do ROMU e do K9 da Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia. Infelizmente, esse tipo de situação se repete aqui na cidade. Se você não tem condições de manter um animal, nem pegue o animal, ou então encaminhe para a adoção. Você não pode de maneira nenhuma fazer o que fizeram com esses dois cães aí, mestiços aí da raça Pitbull, encontrados lá no bairro da Granja Primor. A COPBEA tem aí os telefones, tem os contatos para denúncias. Se você conhece alguém na vizinhança, aí no seu bairro, que está tratando qualquer tipo de animal dessa maneira, faça uma denúncia. A COPBEA tem aí o telefone 162 ou o 2742-5074. 162, separa aí, ou 2742-5074. Você pode fazer denúncias também pelo aplicativo, o eOuve, e também através de e-mail, tá ali, ó, copbeia@teresópolis.rj.gov.br. Ainda sobre essa situação desses dois cães aí encontrados aí nessas péssimas condições lá no bairro da Granja Primor, eles aguardam um lar temporário, né? Alguém que possa ficar com eles aí temporariamente. Se você tem essa disponibilidade, entre em contato também com esses números aí da COPBEA aqui de Teresópolis. Na edição anterior do boletim informativo, mostramos algumas imagens aí da Feirinha do Alto, né? As pessoas que têm barracas no setor que está passando por reformas, essa reconstrução aí promovida pelo governo do estado, em parceria com o município, reclamam da grande demora, né? Já há bastante tempo aí a obra, entre aspas, em curso, mas muito pouco foi feito. O assunto foi discutido na Câmara de Vereadores e quem falou sobre a situação foi o presidente da casa, Leonardo Vasconcelos. Eu, como morador do bairro do Alto, ali vizinho da Feirinha do Alto, moro a menos de 100 metros, e como teresopolitano me sinto indignado daquela obra. Hoje passei lá 8, passei 10, passei meio-dia, não tinha um funcionário naquele canteiro de obra. A gente sabe que é uma obra do governo do estado, e aí eu uso essa tribuna para exigir o governador que o fiscal desse contrato venha fazer o seu papel. A Feirinha, que é um polo de geração de dinheiro, de divisas, de emprego, de recursos, está entregue à boa vontade de uma empresa chamada Midas. Agora eu sei porque onde coloca a mão vira ouro. Vira ouro porque se lança a mão do dinheiro público e esquece de atender o interesse do povo. É isso que eu gostaria de registrar, presidente. Nós cobramos do governo municipal um posicionamento sobre o assunto, né? Afinal de contas, mesmo sendo aí do governo do estado essa obra, está sendo feita aqui na cidade, né? A prefeitura deve ficar atenta, até porque os feirantes aí aguardam a realização dessa reforma, dessa recuperação da feirinha já há bastante tempo. E o setor fica fechado, as barracas são transferidas e assim vai ser feito em partes. Mas não se pode demorar tanto tempo, né? Senão pode causar prejuízo para esses feirantes e também para o turismo. Porém, até a entrada desse boletim, a prefeitura não se pronunciou. O vereador Raimundo Amorim voltou a falar da situação de teresopolitanos que precisam de internação médica e são levados para outros municípios. E além de situação ainda mais grave quando o pior acontece. Muitas das vezes, por falta de leito na nossa cidade, tanto clínico, cirúrgico e de UTI, há necessidade de transferência para outros municípios. Agora acontece, senhor presidente e senhores vereadores, que o paciente é transferido aonde tem vaga.
para onde tem vaga. E os familiares tomam conhecimento que foi transferido, mas para fazer uma visita, eles têm que pagar ou pagarem para fazer essa visita, porque às vezes muito longe, como em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Caxias, Niterói, onde for. E o pior, quando morre um paciente lá, a família que tem que bancar o translado para a nossa cidade. Aí é o que eu digo, a Secretaria de Assistência Social tinha que ver isso, tinha que custear esse translado para Teresópolis. Hoje mesmo, morreu o irmão da minha secretária. A família que não tem essas condições todas tem que ir lá fazer a cotização, né? Arranjar dinheiro aqui, arranjar dinheiro ali, para pagar a funerária para trazer o corpo até aqui. Paulinho, a secretaria tem dinheiro, o município tem dinheiro para custear isso. Não há necessidade de fazer isso com a população. Não há necessidade disso. Então, irmão da Ruth, que é enfermeira, o irmão dela que faleceu, né? Eu acho isso, uma pessoa que é irmão de um funcionário, seja lá de quem for, mas a Secretaria de Serviço Social, juntamente com a Secretaria de Saúde, tinha que ter um convênio entre as duas, uma relação íntima entre as duas secretarias, para que isso não acontecesse da família pagar, e sim a secretaria fazer esse translado do corpo, mesmo porque foi para lá por necessidade, mas não foi pelo gosto da família, para ele ir para esse lugar tão longe. Infelizmente, isso não é nenhuma novidade. Durante a pandemia, assistimos essa cena aí diversas vezes. Pessoas que foram transferidas para Volta Redonda, por exemplo, a quase 300 quilômetros de distância, e depois, além da dor de perder um amigo, um familiar, tendo que custear esse retorno aqui para o nosso município. O vereador Maurício Lopes falou sobre o grande número de contratações de atrações culturais de fora da cidade, pela Secretaria de Educação, o que estaria aí desprestigiando artistas do município. Das novas inexigibilidades de licitação, lá da Secretaria de Educação, né? Não podia ser de outro lugar. Só lá que faz inexigibilidade. Então nós temos aqui, mais uma vez aqui para falar para a população de Teresópolis, para os artistas de Teresópolis, para os profissionais teresopolitanos, principalmente dessa área aqui, que o prefeito gosta de fazer inexigibilidade para Espírito Santo. Deve ter alguma coisa, sei lá, diferente lá no povo capixaba, que deve interessar bastante o prefeito de Teresópolis. Mas está aqui, inexigibilidade 38, né, em nome de Wender Caetano da Silva, no valor total aqui de R$ 31.672, para 16 apresentações de, parece que é circo, Pepe Circos, né? Aí nós temos também a inexigibilidade número 39, em nome de Tina Show Produções, que é lá de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. A anterior que eu falei é de Vila Velha, Espírito Santo, no valor de R$ 35.200 para 16 apresentações também da Tina Show, com mais 2 atores, cantando ao vivo por 50 minutos. Vai ser top. 50 minutos, R$ 35.200. Aí nós temos também mais uma inexigibilidade de licitação, que é a número 40. Essa é até bem engraçada. Teatro dos Bonecos, Turma do Frederico. Essa daqui vai custar para a prefeitura R$ 53.550. Teatro dos Bonecos. Bem bacana, né? E essa empresa aqui, ela também é de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Tem mais.
Arteatrum Produções Artísticas, show dos irmãos Quioches, mais R$ 131.600. Aí nós temos também mais uma inexigibilidade, tudo lá do Espírito Santo. Essa daqui, não, agora essa daqui tem uma lá do Paraná, uma de Curitiba, que dá o total de R$ 158.440, que na verdade são serviços de treinamento gerenciais. É isso. Não poderia deixar passar em branco, né? Tem dinheiro sobrando, né? Mas as nossas crianças estão lá, amargando, né? Esperando programas, projetos para a educação do nosso município. E a Secretaria de Educação mandando dinheiro para o Estado do Espírito Santo. Lembrar aí o povo teresopolitano, você que é artista, você que é dessa área, dá uma olhadinha no Diário Oficial, vocês vão ver. São muito dinheiro de Teresópolis indo para Espírito Santo e poderia estar sendo utilizado, Teco, né, valorizando o artista de Teresópolis. Também pedimos um posicionamento do governo municipal sobre o assunto, sem resposta até a entrada desse boletim informativo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 19 anos, transportando fuzil, pistola, carregadores e munições. Essa prisão foi realizada na rodovia BR-116, no quilômetro 227. Essa jovem, apenas 19 anos, né? Ela fazia o transporte de um fuzil Colt M4, com 3 carregadores e 142 munições, uma pistola Taurus .40, com 3 carregadores e também uma mira laser para essa pistola. Olha só na imagem ali. Armamento pesado. Tudo isso estava escondido aí dentro da bagagem dessa jovem, um ônibus que seguia de Goiânia para o Rio de Janeiro. Questionada pela PRF, ela alegou que receberia a quantia de R$ 3.000 pelo transporte do material e não informou quem iria receber aí esse armamento. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o ISP, mostram um grande volume de drogas que foi apreendido aqui em Teresópolis no primeiro semestre de 2022. Temos falado aqui quase que diariamente sobre esse tipo de delito e agora aí os dados estatísticos confirmam que realmente é preocupante a situação. Na rotina da redação de um jornal, algumas conclusões são evidentes quando juntamos dados das notícias que nós repetimos constantemente aqui nos nossos noticiários a estudos revelados por institutos de pesquisa sérios. Somando, então, os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o ISP, as notícias que noticiamos aqui no Diário de Teresópolis nesses últimos 6 meses, podemos concluir que a sociedade de Teresópolis sofre com o mal do tráfico de drogas. De janeiro a junho de 2022, foram registrados na 110ª DP 292 apreensões de entorpecentes, realizadas pela polícia. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um acréscimo de 15,9%, quando as ações policiais geraram 252 registros deste crime. Ainda observando a pesquisa do ISP sobre os registros de apreensões de drogas no município neste primeiro semestre e distinguindo posse de drogas ao tráfico, encontramos um crescimento ainda maior de um ano para o outro. De janeiro a junho de 2022, foram 105 flagrantes de posse de drogas, contra 80 em igual período de 2021, crescimento de 31,30%. Já o tráfico de drogas sofreu 140 baixas no primeiro semestre de 2022, contra 115 dos 6 primeiros meses de 2021, alta de 21,7%. As apreensões sem autor, quando nas operações policiais são encontradas as drogas, mas não se sabe quem é o dono do entorpecente, foram 61, mantendo-se no mesmo nível nestes 2 últimos anos.
O delegado titular da 110ª DP, Dr. Márcio Dubograis, fala sobre as operações policiais de combate ao tráfico de drogas. A questão das drogas, né, está tendo um combate que continua o combate às drogas aqui na cidade de Teresópolis, mas também houve um incremento aí das operações e também de apreensões, não é isso? Desde janeiro desse ano a gente percebeu que houve um aumento significativo das apreensões de crack. Então, nós detectamos, através do serviço de inteligência, que o comando de uma facção criminosa decidiu que queria vender crack em Teresópolis. E, como eu tenho dito anteriormente, isso é um problema muito sério para a cidade, porque isso traz transtornos a nível de aumento de crime de roubo, de furto. Então, a gente está bem atento a isso. A gente fez uma operação recentemente, tem investigações em andamento aí, no sentido de imputar responsabilidade a essas pessoas. Eu quero deixar bem claro, né, que a gente não está deixando de investigar os outros crimes relacionados à droga, não estamos deixando de apreender maconha, cocaína, isso aí está sendo feito, entendeu? E aumentando as apreensões, mas o crack a gente tem uma atenção especial por causa do dano à sociedade que essa droga terrível traz. Prestando contas também do trabalho realizado pela tropa do 30º Batalhão, o tenente-coronel Alex Oliva falou com a reportagem do Diário de Teresópolis. Só nos primeiros meses do ano, mais de 200 ações que resultaram em apreensões de drogas, equivale mais ou menos a mais de uma apreensão por dia. Quer dizer, todo dia tem apreensão de drogas aqui em Teresópolis, não é isso? Certamente, né? Isso de fato é algo que nos preocupa muito, né? Esse consumo tão intenso de substância entorpecente que traz um mal para o usuário e um mal para a sociedade. Mas realmente a gente tem feito apreensões aqui diárias, por vezes mais de uma por dia, né, desse tipo de material objeto para o ilícito penal. Bom, a gente tem desenvolvido, né, e alterado as nossas formas de atuação, exatamente para alcançar uma eficácia maior no resultado que é a prisão dessas pessoas que insistem, né, em cometer esse tipo de delito e assim reduzir os índices criminais na cidade. É importante entender que esse é também um problema de saúde pública. Não é possível enfrentar o tráfico de drogas só com ações policiais. O poder público precisa agir com políticas públicas voltadas para o combate, ou pelo menos para minimizar as motivações que levam as pessoas ao consumo excessivo de drogas. E nesse combate aí, na parte final dessa história, né, é necessário que a população também faça a sua parte e contribua com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A PM tem 2 canais abertos aí para recebimento de denúncias que podem ser feitas de maneira anônima. Tradicional 190 190 ou o telefone 2742-7755, lembrando que esse telefone também funciona como WhatsApp. Mudança, né? A gente estava passando por um inverno aí com jeito de verão, né? Aliás, a maior temperatura registrada aí nos últimos anos para essa época do ano. Mas, de repente, a cidade mudou aí, né? De caras e cores, né? Olha só o céu de Teresópolis nesta quarta-feira, por conta da chegada dessa frente fria, né? Na segunda semana de agosto, que provocou chuva, rajada de vento, e também há previsão aí, né, de mais chuva e mais rajada de vento aí para as próximas horas, porém, na quinta-feira começa a melhorar, né? A Defesa Civil está atenta nessa mudança aí, né, principalmente em relação à ventania, né, nesse período do ano. Chuva não é, apesar dessa chuva aí ser totalmente atípica, não é aquela chuva de verão preocupante, né, mas o vento sim. Essa mudança do clima foi provocada aí por um forte sistema de baixa pressão criado por um ciclone extratropical no sul e que veio avançando para o sudeste. Aliás, lá no sul do país, né, tivemos aí vários problemas registrados aí nas últimas horas. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, que são o Instagram, Facebook
e o YouTube. Você que sair pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!